nessa segunda parte da nossa discussão, é interessante que a gente, diante desse problema e desafio lançado pelo Moore, que a gente entenda um pouco de um ponto de vista da problematização, digamos assim, como é exatamente que Moore concebe, de um ponto de vista um pouco mais estruturado, esse tipo de crítica. Por quê? Porque contemporaneamente, e eu cito aqui vários naturalistas, não é? Tentaram responder ao problema da falácia naturalista e mesmo o argumento da questão em aberto do Moore, de um modo tentando, digamos assim, desmistificar essa possível problemática que o Moore apresenta e torná-la ela, na verdade, como o próprio Stephen Dow diz, falacioso a própria falácia. Por quê? Porque para alguns naturalistas, e esse é o grande ponto, não é? Tal como o Moore, eles são realistas. E não esqueçam, para um realista, e eu leio aqui para a gente, não é? O realista moral acredita que existem fatos morais. Essa é a primeira afirmação. Segundo, os juízos morais são verdadeiros ou falsos à luz desses fatos. Terceiro ponto, os fatos morais independem, ou são mind independents, não é? Da mente do agente ou da mente do agente que elabora tal juízo. Qual é o ponto de um ponto de vista realista, ou da possibilidade da existência de propriedades morais? A questão toda que eu coloco aqui é que a gente teria três questões centrais, não é? Se você é um naturalista tal como o Moore, você tem que explicar por quê ou qual é a diferença que existe entre você ser um realista não naturalista e não metafísico de um naturalista realista que adere, não é? Ou é adepto da ideia de que nós poderíamos reduzir, e eles não veem nenhum problema nisso, a ideia de bom a alguma propriedade natural. Qual é o ponto? O ponto central é tentar entender exatamente isso. Vejam, se eu pergunto, qual é a natureza dos fatos morais? Partindo da pressuposição de que existem tais fatos morais. A gente está aqui tentando comprar o pacote do Moore para ver um pouco da problemática que ele apresenta, não é? Se você é um realista moral, repetindo, e admite a existência de propriedades ou fatos morais, você tem que dizer aonde você encontra tais propriedades ou fatos. Então, nesse sentido, a pergunta é: qual é a natureza desses fatos morais se você admite com isso? Então você tem, a primeira opção é você ser um supernaturalista, um supranaturalista e admitir, por exemplo, que existe uma instanciação metafísica de um fato moral. Platão é um exemplo de um realista moral que acredita que a própria ideia de bem, não é, concebe em si um fato moral, é o fato moral a partir de onde a gente consegue extrair propriedades morais sobre o bem e aplicar no mundo. Uma segunda opção é você ser exatamente um naturalista, que é muito disso é o contra o qual o Moore se levanta. O que vai dizer o naturalista? O naturalista vai dizer que a natureza desses fatos morais ela é oriunda da própria análise sobre o mundo natural. Nesse sentido, o naturalista não fala nem em uma redução das propriedades morais a propriedades naturais no modo como o Moore entendia. Esse tipo de reducionismo, se é que ele existe, ele não seria visto com maus olhos, mas seria visto como uma explicação mais plausível para explicar a existência de fatos morais no mundo. O grande ponto aqui é que Moore oferece uma terceira opção. Então, em vez de você ser um supranaturalista, e você diz que existem fatos morais e eles estão em um espaço metafísico, um ornamento metafísico, tal como que é Platão, você pode ser um supranatural, você pode ser um naturalista, não é? Realista naturalista, e diz que as propriedades morais são redutíveis ou podem ser explicadas a partir de propriedades naturais. Ou então você pode ser um não naturalista como o Moore e dizer que nós poderíamos explicar a natureza do bom
ou o bom de um ponto de vista da indefinibilidade via linguagem da moral, ou acessá-lo via linguagem moral, não é? Via intuição moral. Mas o ponto é que o Moore quer deixar o problema sobre a análise do bom, ele quer manter isso de um ponto de vista da linguagem. Então ele não quer reduzir isso a uma explicação, a um tipo de cientificismo naturalista, ou fisicalismo, muito menos, e também não quer entrar num ponto de vista metafísico na sua explicação. Isso explica exatamente porque Moore se manteria aqui, digamos assim, como uma terceira via entre a explicação metafísica e a explicação naturalista. Então, sobre a pergunta qual a natureza dos fatos morais para um realista, nós teríamos essas três opções. E aí vem a segunda pergunta, que é: qual é a forma de descoberta desses fatos morais? Ou seja, como nós acessamos tais fatos? Se a gente diz que existe uma ideia de bom, tal como Platão, nós teríamos que dizer como que nós acessamos ele. Se Moore diz que nós temos uma intuição, a gente, da mesma forma, o naturalista também tem que explicar isso, não é? Então nós teríamos aqui três opções, não é? Três sugestões. Nós poderíamos imaginar isso como uma espécie de explicação metafísica ou mesmo inspiração divina, uma justificação teísta, por exemplo. De um ponto de vista metafísico, a forma dessa descoberta é o que o próprio Platão diz sobre essa passagem, não é, epistemológica e ontológica dos níveis da doxa para a episteme. Não é? Da mesma forma que essa passagem epistemológica, Platão imagina que a nossa condição, não, a nossa parte racional de nossa alma permitiria esse tipo de acesso a esse mundo inteligível. Então essa intuição também, que não deixa de ser um tipo de intuicionismo, permitiria explicar como que nós conseguimos conceber a ideia de bom. Da mesma forma, nós teríamos ainda, do ponto de vista do Moore, um tipo de intuicionismo racional. Então não se trata de uma simples intuição de um ponto de vista metafísico, não é? Mas é uma intuição racional exatamente porque ela parece decorrer dessa análise da linguagem moral que o Moore faz. E uma outra opção, que eu digo, a forma de descobrir esses fatos morais seria via, por exemplo, investigação empírica. E esse tipo de análise empírica seria exatamente a proposta naturalista de explicação sobre a forma da descoberta desses fatos morais que o realista endossa. Bom, a terceira questão em relação a isso é: qual a relação dessas questões com a consciência humana? Ou seja, qual seria o papel de um ponto de vista do agente moral em relação à determinação desses fatos? Nós teríamos aqui, de um ponto de vista muito claro, não é? Que nós teríamos uma ideia de independência da mente do agente em relação à definição desses fatos. Ou seja, a existência de tais propriedades morais não são determinadas por aquilo que os agentes condicionam que sejam. Pelo contrário, a definição de bom, como o próprio Moore mostra, essa definição sobre o bom substantivo, ela não pode acontecer exatamente por isso. A tentativa de explicação sobre ela incorreria em uma falácia. E o problema de tudo isso é exatamente por quê? Porque, de um ponto de vista da consciência humana ou da agência, do agente moral que realiza essa análise da linguagem moral, digamos assim, não seria possível para ele acessar, pura e simplesmente acessar tais fatos morais e considerar ou reconsiderá-los a partir da sua condição subjetivista. Por isso que quando a gente fala em um fato moral, nós tendemos a imaginar isso como um fato moral independente da mente do agente. E essa independência em relação à mente do agente é exatamente esse caráter objetivista que as teorias realistas costumam ter em relação a isso. Então isso é uma tese extremamente importante para explicar, grosso modo, o porquê que o realista tem essa definição.
Porque se você imaginar a outra tese dos nihilistas morais, que também se enquadram nos chamados antirrealistas, eles admitiriam exatamente o contrário. Eles, olha, não existem fatos morais como propriedades independentes da mente. Os fatos morais não são independentes das crenças morais do agente. E você poderia dizer que crenças morais são a base para os tais fatos morais, crenças ou desejos morais. Esse tipo de tese antirrealista, isso você encontra num texto do McCord. Essa tese antirrealista é exatamente a tentativa de ir de encontro à tese realista de afirmar a existência de tais fatos morais. Então isso seria assim, extremamente importante, retomando, para explicar por que o argumento da falácia naturalista, ou seja, desse gap entre ser e dever ser, não seria facilmente resolvido por outros modelos realistas que não o proposto por Moore. É por isso que Moore, diante desse cenário, digamos assim, um pouco difícil, lança o seu argumento da questão em aberto exatamente porque a tentativa de demonstrar o bom em um sentido ético é indefinível. Ou seja, há uma indefinibilidade daquilo que nós consideramos como sendo bom. Então, essa tentativa, o que Moore diz é assim, nós não podemos imaginar a possibilidade dessa definibilidade de bom. Dado, então, que nós temos, pelo contrário, a impossibilidade, ou seja, é indefinível, o bom, essa questão permaneceria em aberto. Dado que o bom possui um valor intrínseco, ou seja, haveria um tipo de definição particular de bom que o transforma em uma definição sui generis. E mais do que isso, bom denotaria então um tipo de propriedade simples, que o Moore distingue, por exemplo, de propriedades compostas com um cavalo, por exemplo. Diz, olha, nós poderíamos decompor isso em partes, enquanto o bom não poderia ser decomposto em partes, não é? Então, há uma natureza intrínseca inerente a essa ideia de bom. A pergunta que surge, então, é, mas então, por que o bom necessariamente seria considerado um valor intrínseco? E como resposta, nós teríamos a seguinte definição. O problema todo é que o bom não poderia ser reduzido nem a termos naturais, nem a termos metafísicos. E essa impossibilidade de reduzi-lo a termos naturais ou metafísicos torna então o bom um valor intrínseco e ao mesmo tempo indefinível. Dada essa impossibilidade, ou seja, a indefinibilidade do bom, a definição do mesmo permaneceria como uma questão em aberto. Ou seja, em suma, nós diríamos então que o bom não pode ser decomposto. Ou seja, de um ponto de vista lógico e ontológico, o bom é uma propriedade simples, não é? Então nós teríamos, nesse sentido, uma relação necessária, não é? Entre o bom, de um ponto de vista, uma propriedade simples, uma relação necessária não. Nós teríamos uma relação direta entre o bom como uma propriedade simples e a sua indefinibilidade associada a ele, dado que ele não pode ser reduzido a nenhum tipo de propriedade natural ou metafísica, não é? O que acontece? Acontece, então, diante disso, que o Moore está dizendo, tenta explicar que, dada essa possibilidade de nós atribuirmos ao bom uma indefinibilidade, digamos assim, toda vez que você tenta fazer algum tipo de explicação, você comete a falácia naturalista. E a falácia naturalista, no entender do Moore, ocorre exatamente porque nós incorreríamos em três possíveis erros, não é? A primeira possibilidade da falácia naturalista é porque nós incorreríamos em um tipo de um erro lógico. Qual é esse erro lógico? Nós confundiríamos, por exemplo, bom com um predicado do tipo a ser definido. Nesse caso, não é? Nós cometeríamos o que é chamado de um erro categorial.
O que é um erro categorial? Um erro categorial, nesse caso, seria fazer mau uso de conceitos de tipos lógicos diferentes, aplicado a uma propriedade específica de um ou outro. E, nesse caso, o erro categorial é exatamente querer reduzir o bom, não é, a uma propriedade natural. O exemplo que o professor Darley Dallagnol usa na obra dele chamada Valor Intrínseco, que é sobre Moore, não é? Ele diz que existem, por exemplo, tipos lógicos diferentes. Imagine o conjunto das cores, do tipo verde, azul, amarelo. Esse seria uma categoria no qual nós incluiríamos, por exemplo, as cores. Ao mesmo tempo, nós teríamos tipos lógicos ou conjunto categorial distinto, por exemplo, dos números. 5, 8, 9, 15. E o que ele diz? O problema é que se nós quiséssemos imaginar o bom como sendo um número, por exemplo, a gente não poderia dizer algo do tipo, o número 7 é verde, e considerar isso a sua definição conceitual máxima. Por quê? Porque, por exemplo, o número não é ou não pode ser reduzido, de um ponto de vista de uma explicação da sua identidade, a uma cor. No fundo, ele está dizendo, você não pode reduzir o número 7 a um tipo de cor ou qualquer coisa do gênero. Por quê? Porque nós estaríamos cometendo esse tipo de erro categorial, não é? Nós utilizaríamos, por exemplo, predicados naturais ou supranaturais para explicar fenômenos morais. E isso é um pouco do que o Moore vai falar sobre a dicotomia fato e valor, que até hoje persiste, não é? Essa dicotomia fato-valor é exatamente porque Moore vai dizer: predicados naturais ou supranaturais não conseguem em si resumir ou não conseguem definir bom de forma suficiente. Então esse é o primeiro erro que nós identificaríamos aqui. O segundo erro, não é? Acontece do que quando a gente comete o que ele chama de identificação equivocada. Uma identificação equivocada acontece quando se confundem duas noções distintas, ou seja, com bom com algo diferente. Só para fazer menção aqui, essas três definições, não é? Vocês vão encontrar na obra Valor Intrínseco, que o professor Darley Dallagnol escreve, apresentando exatamente essas dificuldades, não é? É ele quem faz essa sistematização muito clara, por sinal, dessa problemática. Vejam, uma identificação equivocada acontece quando se confundem duas noções distintas, ou seja, bom com algo que não seja bom. Um exemplo, bom não é identificado com nenhum outro predicado que não ele próprio. Afinal, bom é simples. Bom não é idêntico a nenhum outro predicado não analisável. E por fim, bom na sua condição de indefinibilidade não é idêntico com nenhum outro predicado do tipo natural ou metafísico. Qual é o problema de quem comete uma identificação equivocada? Segundo Moore, esse seria o caso do hedonista, ao reduzir o bom como sendo idêntico ao prazer. Mas esse tipo de identificação, como a gente diz, como o próprio Moore diz e o professor Darley coloca tão bem, é um tipo de identificação equivocada, haja vista que o bom não poderia ser redutível ao prazer. Logo, as correntes que reduziriam o bem a um tipo de prazer, tal como os hedonistas ou mesmo os naturalistas a uma propriedade natural, cometeria uma falácia naturalista. Afinal de contas, o bom é indefinível, é único, ou seja, é um predicado sui generis. Por isso que, quando o hedonismo equivale, não é, bom a prazer, ele está cometendo um tipo de identificação equivocada. O terceiro ponto é que você pode cometer um tipo de erro inferencial. O
que seria basicamente a tentativa de deduzir uma conclusão a partir de um erro categorial ou um caso de identificação equivocada. Esse erro inferencial decorreria de um ou outro desses dois primeiros erros, não é? A inferência que você faria a partir do erro categorial e da identificação equivocada demonstraria também um problema. Ou seja, o problema estaria exatamente no modo como as premissas estariam organizadas na argumentação de quem comete a falácia naturalista. Logo, se alguém utiliza premissas absurdas, tais como as resultantes daqueles que incorrem na falácia naturalista, cometerá necessariamente um erro inferencial ao buscar suas conclusões a partir ou de uma identificação equivocada ou de um erro categorial. Para resumir, então, nós diríamos que bom, de um ponto de vista do Moore, é um valor moral categoricamente distintos de termos naturais ou metafísicos, e seria um erro categorial reduzir a um ou a outro. Segundo, o bom, enquanto um valor intrínseco, não poderia ser reduzido ou identificado com outros predicados que não ele mesmo. Quem faz isso comete, então, uma identificação equivocada. E, por fim, o bom é concluído a partir, ou não pode ser concluído a partir de premissas equivocadas. Quem faz isso comete um tipo de erro inferencial. O que acontece, então, para a gente resumir a nossa discussão, é que o argumento da questão em aberto prova a impossibilidade da definição do bom, e toda a tentativa de explicar ou de definir bom feitas até então, segundo Moore, cairiam no que ele chamou de falácia naturalista e incorreriam em um desses erros que foi apresentado aqui. A grande questão que nos resta, então, é: existe alguma alternativa possível para isso? E eu deixo vocês exatamente com essa questão. Poderia o naturalista ou o ceticista moral resolver o problema da falácia naturalista? É isso que a gente vai descobrir mais à frente. Abraço a todos.